É o quê? É o quê? Isso é um absurdo. Faz o L. Faz o L agora. Faz o L. Pessoal, então eu abro o vídeo de hoje mostrando uma reportagem que eu acho reveladora, tá? Do Bernardo Melo Franco no jornal O Globo. Então tá aqui, Etchegoyen quer nova anistia para militares que atacaram a democracia. Ele diz o seguinte: o general Sérgio Etchegoyen está enfesado. Acha que os golpistas do 8 de janeiro viraram vítimas de injustiças. Ah, coitadinhos, hein? Nossa. Em entrevista à TV Pampa, o ex-ministro esbravejou contra os tribunais, o governo e a imprensa. Ao comentar os ataques à democracia, usou eufemismos como acidente. O militar chefiou o GSI no governo Temer, de volta à planície, continuou a ser ouvido como porta-voz da caserna. A exemplo de Bolsonaro e seus apaniguados, ele nutre pouco apreço pelo judiciário, considera que o STF e o TSE carecem de credibilidade. Para Etchegoyen, os juízes do Supremo são apaixonados por microfones e gostam de falar mal do país lá fora. Isso é inaceitável, condenou Etchegoyen. Sobre os extremistas que atacam o sistema eleitoral, ele emitiu opiniões mais amenas. É legítimo duvidar do resultado, ele disse. Etchegoyen está invocado com Lula. Após a invasão do Planalto, o ex-presidente afirmou que perdeu a confiança em parte dos militares. Para o ex-ministro, a fase revelou profunda covardia. Como é que pacifica o país a partir daí? Como é que pacifica as Forças Armadas? A imprensa, sempre ela, também entrou na mira do general. Ele acusou a mídia de perseguir Bolsonaro, ultrapassando todos os limites da razoabilidade. A despeito das críticas, confidenciou que se informa cada vez menos por veículos tradicionais. Abandonei muito noticiário, diz ele. O Zé Etchegoyen tem longo histórico de envolvimento em golpes e conspirações. O avô do general tentou impedir a posse de 3 presidentes. Seu pai e seu tio foram apontados como responsáveis por violações dos direitos humanos na ditadura. Nunca foram julgados graças à lei da anistia. Ele, inclusive, o pai dele foi citado no relatório da Comissão Nacional da Verdade, está lá no governo Dilma. Agora, Etchegoyen sugere um outro perdão em favor dos extremistas de Brasília. Ao pregar a impunidade de colegas de farda, ele disse que o governo precisa harmonizar a sociedade para poder andar. É muito difícil prever o que vai acontecer, ameaçou. E aí, depois de ler uma coisa horrorosa dessas, a gente vem aqui no Metrópolis e tem uma matéria de hoje dizendo que o Ministério da Defesa resiste à desbolsonarização para não desagradar as forças. Então a reportagem conta aqui, que José Múcio não fará uma desbolsonarização de sua pasta. Ele pretende manter lá todos os mesmos militares que foram colocados por Bolsonaro nos postos de comando. Olha, a minha opinião é que até o momento o Lula está lidando mal com essa questão militar. Ou seja, nesse xadrez que o Lula joga aí com os militares estão dando um banho até agora, os militares bolsonaristas. Por quê? Vamos remontar aqui. O Flávio Dino, antes da posse, tá, em novembro, em dezembro, quando ele já estava ali certo como ministro da Justiça, ele dizia, olha, dia 1º de janeiro, o Lula entrando, acaba essa bagunça desses acampamentos golpistas. Vamos relembrar isso, os acampamentos são golpistas, eles pediam um golpe militar dentro do quartel, porque ainda tem isso, né? Aquela parte da frente ali do setor militar urbano, aquilo ali é área militar. Então, as pessoas dentro de base do exército pedindo golpe militar. E é óbvio, o Diano falou, olha, dia 1º de janeiro o Lula assumindo, essa palhaçada acaba. Não acabou. Os militares bateram na mesa e o Lula acabou entubando, tá? Conversinha fiada do Múcio, conversinha fiada de não sei quem, mas o resultado final, quando a gente analisa friamente, é que o Lula teve que engolir seco esses acampamentos golpistas dentro do governo dele. Esses acampamentos que eram nada mais, nada menos do que incubadoras de terroristas, como disse o próprio Flávio Dino, depois dos ataques. Mas mesmo antes dos ataques, né, teve aquela questão do quebra-quebra no centro de Brasília, teve aquele atentado lá no caminhão-tanque, perto do aeroporto de Brasília. Então, assim, já estava isso claro há muito tempo. Os ataques finais ali no Congresso e no STF e no Planalto só provaram isso. Ou seja, o que os militares fizeram mantendo esses acampamentos bolsonaristas, isso, na minha opinião, foi... gozaram com a cara do Lula, tá? Tiraram uma onda com a cara do Lula e depois ainda abriram as portas do Palácio do Planalto para que o palácio fosse destruído. Ou seja, é o absurdo dos absurdos e todo dia, se você reparar na imprensa, sai uma matéria nova mostrando como que intencionalmente os militares deixaram o palácio ser destruído, né? Hoje, tá aqui, militares do GSI queriam deixar terroristas saírem pelo térreo do Planalto.
E tem também uma outra matéria mostrando que o cara era bolsonarista, o chefe da tropa lá e tal. E além disso, ainda tinha uma outra matéria que eu não encontrei para mostrar para vocês, que ele colocou a escala mínima, tá? De funcionários para o dia 8. Ele estava trabalhando com o mínimo possível de soldados ali no momento da invasão. E aí a gente chega nesse ponto final, que foi a reunião hoje, tá, do Lula com os comandantes das forças, mais o Múcio. E eu, pelo que eu vi, tá, eu vi a entrevista agora no Múcio, no final da reunião, eu não gostei, tá, do que eu vi até agora. Não quero ser chato não, mas assim, primeiro, o Múcio disse que não foi tratado na reunião essa questão da invasão, dos acampamentos, nada do que interessa. E o que foi tratado, na minha opinião, são coisas que não interessam. É plano de defesa nacional, contra a invasão de potências estrangeiras, rearmamento das Forças Armadas. Isso aí foi os 2 mandatos do Lula. Tá? Só que o Brasil não tem guerra. O Brasil tem 200 anos que não luta uma guerra. Agora, as Forças Armadas estão sempre envolvidas em golpe de Estado, e em prisão e tortura de brasileiros. Tá? Então, na verdade, a preocupação que a gente tem com as Forças Armadas é interna. Então, resumindo, a minha impressão é que foram tratados assuntos que não interessam e os assuntos espinhosos, que são aqueles que interessam, não foram tratados. Bem, vocês podem aí encontrar análises chapa branca, a pessoa que vai falar que tá tudo ótimo, que o Lula tá só acertando com essa questão dos militares e tal. E eu não vou fazer isso aqui, tá? Eu vou dar a minha opinião e é isso. Não é isso que eu tô enxergando, tá? No momento. Então é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix dos Mascarandos. Se você gosta do nosso trabalho e quiser contribuir com alguma coisa, tá aí. A gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.